Boa noite a todos. Meu nome é Aline Patrocínio. Eu sou aluna de licenciatura de Ciências Biológicas na UFRJ. Faço parte do Laboratório de Ecotoxicologia Marinha. Sou bolsista da FAPERJ desde outubro de 2021. Meus orientadores para esse trabalho foram a professora Ana Paula de Castro Rodrigues e o professor Edson Bidoni. E como colaboradores, o professor Vanilson Silva, da Unicamp, e o professor Wilson Machado, da UF. O meu trabalho é sobre a biodisponibilidade de metais em água após eventos de suspensão de sedimentos de Cubatão. A ressuspensão de sedimentos é um evento que pode acontecer por causas naturais ou antrópicas. Por meio da ressuspensão, as substâncias químicas que antes estavam ligadas aos sedimentos poderão ser novamente disponibilizadas para a coluna d'água. Dentre essas substâncias, temos nutrientes, matéria orgânica, metais e outros poluentes. Com a ressuspensão, os sedimentos vão ficar expostos a diferentes condições de oxirredução, salinidade e pH, e podem acabar liberando contaminantes metálicos na forma dissolvida. Assim, esses metais vão se tornar biodisponíveis para a biota aquática, aumentando o risco de contaminação e podendo também comprometer a qualidade da água. As principais causas naturais da ressuspensão são as tempestades, a circulação da água ou o revolvimento de fundo pelos animais. Já as causas antrópicas geralmente são a navegação e principalmente a dragagem. A dragagem é uma técnica muito utilizada para desobstruir, desassorear, alargar, escavar ou remover o fundo dos ambientes marinhos, estuarinos, fluviais, com o objetivo de facilitar a navegação no local, aumentando ou mantendo uma profundidade adequada. Além disso, a dragagem pode ter outras finalidades. Nós temos a dragagem para mineração ou a dragagem para recuperação ambiental, que tem o objetivo de limpar as áreas contaminadas, e ela utiliza equipamentos diferenciados para amenizar a ressuspensão. Mas, mesmo assim, a dragagem é uma técnica que sempre tem como consequência a ressuspensão dos sedimentos. Bom, então, aqui a gente vai ver algumas consequências e alguns benefícios da dragagem. As principais consequências são que a dragagem aumenta a turbidez da água, alterando diretamente a produção primária. Ela remobiliza os contaminantes e nutrientes, o que pode afetar a qualidade da água e a biota local. Ocorre, como consequência da dragagem, o aumento da biodisponibilidade dos contaminantes na água. Ela pode ocasionar a alteração da configuração da faixa de costa e também a alteração da intensidade das ondas. E pode ocorrer a perda ou alteração dos hábitats de fundo. Já os benefícios são que ela desobstrui e desassoreia as bacias, facilitando, tornando a navegação mais segura. Ela garante uma maior circulação de embarcações nos portos, gerando ganhos econômicos. Ela auxilia na limpeza de áreas contaminadas, quando se trata de uma dragagem de recuperação ambiental, retirando os sedimentos contaminados, e evita problemas ambientais gerados pelo acúmulo de lixo, dejetos e sedimentos. Bom, agora falando sobre a área de estudo, Cubatão é um município que se encontra na região metropolitana da Baixada Santista, um vale cercado pela Serra do Mar, e abriga um dos maiores parques industriais da América Latina e também o Porto de Santos. O estudo ele foi realizado especificamente no Rio Morrão, que fica localizado no estuário Santos-Cubatão e fica próximo a uma siderúrgica e uma fábrica de fertilizantes. Ambas possuem seus próprios portos. Na década de 80, Cubatão ficou conhecida como a cidade mais poluída do mundo, por conta das emissões diárias de toneladas de gases tóxicos emitidas pelo grande polo petroquímico local, que acabava poluindo o ar, a água, o solo e também afetava a população. Embora atualmente haja implementação de políticas para conter a emissão dos contaminantes, ainda são registrados altos níveis de substâncias químicas nos ambientes sedimentares costeiros de Cubatão. Bom, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da ressuspensão de sedimentos superficiais na bacia do Rio Morrão, em Cubatão,
Quanto à liberação dos poluentes metálicos para a água, os poluentes estudados foram o mercúrio, o cádmio, o cobre, o ferro, o manganês, o níquel, o chumbo e o zinco. Aqui a gente tem, aqui nessa figura a gente tem a área de estudo, né? Aqui o Rio Morrão, e aqui são os portos que tem ali próximos. Bom, aqui nesse mapa a gente vê a área de estudo com os 10 transectos que foram escolhidos. Cada um desses transectos, eles têm 3 pontos de coleta, resultando no total de 30 pontos. E dessas 30 amostras coletadas, foram usadas apenas dados de 23 nesse estudo. A metodologia foi a realização de experimentos de suspensão em laboratório, visando simular um evento de suspensão. Então, para isso, pesou-se 3 gramas de sedimento úmido, adicionando com 40 mililitros de água marinha não filtrada para cada uma das amostras em duplicata. O material foi agitado mecanicamente por 24 horas e, após a agitação, as amostras foram centrifugadas, o sobrenadantes foi filtrado e acidificado. Foram realizadas determinações de metais dissolvidos na água antes e após a suspensão, no aparelho de espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente. O índice de potencial de remobilização, que é o PRI, foi calculado segundo o método sugerido por Monte e colaboradores de 2019, a partir da seguinte fórmula abaixo, onde o MEAR é a concentração do metal na fração dissolvida após a suspensão e o MEBR é a concentração desse metal antes da suspensão. O PRI sugere uma escala dividida em 4 classificações quanto às mudanças da biodisponibilidade de metais após a suspensão. Os percentuais podem ser positivos ou negativos, mostrando um aumento ou uma diminuição na biodisponibilidade. Então, a gente vê que essas 4 classificações começam com nenhum ou baixo, aumento ou diminuição, um moderado, aumento ou diminuição, uma considerável diminuição ou aumento, ou um aumento muito alto ou uma diminuição muito alta. Nesses gráficos, a gente tem as concentrações médias de todos os pontos avaliados. Essa linha vermelha aqui e aqui é o limite da classe 1 da CONAMA 357. Então, onde tem essa linha vermelha é onde o metal ultrapassou esse limite. O único metal que ultrapassou não só a classe 1, mas também a classe 2 da CONAMA foi o mercúrio. E ele ultrapassou tanto que a linha da classe 1 e da classe 2 não ficariam, nem conseguem aparecer no gráfico. Mas eu coloquei aqui em cima, né, a título de curiosidade, para a gente ver. E, bom, a gente consegue perceber que a maioria dos metais, aqui nesse caso, o cádmio, o mercúrio e o ferro, não houve muita variação na biodisponibilidade antes e depois da suspensão. A gente vê que os valores das médias são valores bem próximos. Porém, cada metal se comporta de uma maneira diferente, né? Então, a gente vê aqui que no cobre, ele praticamente dobrou a concentração do tempo de antes para depois da ressuspensão. Tempo não, né? Do valor de antes para o valor depois da ressuspensão. Aí, já aqui nesse outro slide, com outros gráficos, a gente percebe que o níquel, o chumbo e o zinco, mesma coisa. Não mudaram muito os valores das médias antes e depois da suspensão, são valores próximos. Porém, o manganês, ele mudou de 0,018 para 0,451. Essa diferença aqui é 25 vezes maior, ou seja, ele aumentou 25 vezes a sua concentração depois da ressuspensão. Nessa tabela, a gente consegue ver quais amostras de cada metal tiveram o PRI máximo e o PRI mínimo.
O destacado em azul mostra os metais cujas amostras tiveram variações significativas nas classificações. As variações mais significativas, no caso, né? Então, aqui, para o cobre, a gente vê que ele saiu de uma diminuição moderada, aqui, para um aumento considerável. Mesma coisa para o ferro, uma diminuição moderada e um aumento considerável. O manganês, ele saiu de uma diminuição nula para um aumento muito alto. Ele teve a maior variação. O níquel saiu de uma baixa diminuição para um aumento considerável e o chumbo de uma nula diminuição para um aumento considerável. Aqui no mapa estão marcados os transectos com os valores máximos de alteração de cada metal. O que aconteceu foi que todas essas maiores remobilizações ocorreram mais para o interior do Rio, né? Já aqui nessa outra tabela, a gente tem uma frequência relativa das classificações do PRI, ou seja, quantas amostras se classificam em cada uma das alterações. Então, para o mercúrio e para o zinco, para o mercúrio e para o zinco, aqui nas extremidades, todas as amostras tiveram alterações baixas ou nulas. Já o manganês, ele foi o único metal que apresentou alterações muito altas para a maioria das amostras. Ele teve quase 74% de alterações muito altas nas suas amostras. O chumbo ele teve 91,3% das amostras com alterações moderadas. O cobre, ele foi o metal que mais teve alterações consideráveis nas suas amostras, 52,2 alterações consideráveis, comparado aos outros. E o ferro foi o metal com menor mobilidade, porque ele teve a maior quantidade de amostras com diminuições baixas e moderadas nas concentrações da água depois da suspensão. Então, para concluir, nós vimos que a utilização do PRI foi importante na avaliação da biodisponibilidade dos metais depois da suspensão, e principalmente para avaliar os aumentos mais significativos desses metais na coluna d'água ao longo do rio. A suspensão dos sedimentos da região estudada pode afetar a qualidade da água desse ecossistema, aumentando especialmente a liberação do manganês e do cobre para a coluna d'água. A gente viu também que as maiores alterações positivas foram encontradas nas amostras coletadas na área mais interna do rio. E os passos futuros para esse estudo seriam avaliar a mobilidade geoquímica desses mesmos metais, só que nos sedimentos, depois da suspensão, observando as suas alterações de biodisponibilidade nesses sedimentos e correlacionando as características dos sedimentos com os dados de aumento ou decréscimo da biodisponibilidade da água. Bom, é isso. Aqui estão as referências utilizadas para esse estudo. E aqui ficam os meus agradecimentos às instituições colaboradoras e ao apoio financeiro. Então, principalmente à UFRJ, à FAPERJ e ao Laboratório de Ecotoxicologia Marinha. Muito obrigada a todos pela atenção. Uma boa noite.